Mas, Paulo, um dos temas que eu coloquei aqui, que foi são dois momentos muito interessantes. Lá em Kazan, o Xi Jinping estava as negociações com o Brasil estava praticamente certo para aderir a vários pontos, não da rota, mas do cinturão, né, pegar determinados investimentos. Né, e aí, lá em Kazan, ele já disse assim: o Brasil tem que escolher o que ele quer e para onde ele quer ir. Né? E depois ele fez o artigo que saiu, se não me engano, domingo, na Folha de São Paulo, e todos os toques estão lá, né? Todos os pontos que ele colocou. Olha só, você tem isso aqui e eu estou te dando esse caminho. Por que esse medo de uma parceria estratégica com os chineses? Eu estou perguntando porque eu não sei. Claro, não, a gente precisa tomar cuidado assim. Primeiro dizer que a integração entre China e Brasil já é gigantesca, independentemente do que os governos querem. Né? Então, por exemplo, hoje 30% das exportações brasileiras vão para a China. Né? Para os Estados Unidos vai só 10%. Então a China já é o maior destino disparado, né, de exportações da economia brasileira. 20% dos alimentos da China vêm do Brasil. O Brasil já é a maior origem externa de alimentos da China, que não a própria produção agrícola da China, que aliás é gigantesca também, né? Muita gente ignora isso. A China tem uma das maiores agriculturas do planeta, né? Mas como importação, o Brasil é o maior parceiro. Então há uma integração muito grande já. Eu diria que já, assim como a China está completamente integrada nos Estados Unidos, porque ela vende os bens industriais para a economia americana, ela está muito integrada e dependente do Brasil na parte de alimentos. Na verdade, no caso chinês, a balança comercial é até engraçada, porque a gente vende 100 bilhões de dólares por ano para a China e a gente importa 50 bilhões de dólares por ano da China. Então a gente tem um superávit gigantesco com a China, de 50 bilhões de dólares, porque a gente exporta minério de ferro, alimentos e petróleo para a China. Só que, e aí esse é o drama, e aí vem o cuidado da parceria, o que a gente importa da China é o que tem o alto conteúdo tecnológico, que eu citava há pouco, que era o desafio do desenvolvimento brasileiro. Então a gente importa os carros da BYD, equipamentos, máquinas de todo tipo, medicamentos. Por exemplo, hoje quimioterapia para câncer a gente importa da Índia e da China. São remédios super avançados, né? Então, o problema da gente aderir a uma parceria, vamos dizer assim, de maneira inocente, é que a gente vai ficar simplesmente vendendo commodities e comprando bens tecnologicamente avançados. Né? Esse artigo do Xi Jinping aí correu na imprensa, ficou famoso no fim de semana, e ele vem bem com aquele cheiro do que a gente chama de chutar a escada. Né? O que é chutar a escada? Porque agora a China está posando de liberal, não, temos que tirar as tarifas, acabar com o protecionismo, promover o mercado, né? Como se ela não tivesse usado, nos últimos 30 anos, políticas super agressivas de tarifa, de proteção, de subsídios, né? Todo tipo de crédito público, 90% dos bancos da China são estatais, então eles usaram todas as ferramentas que tem à disposição de governos, como aliás usou a Alemanha, como usou o Japão, como todo mundo usou, Estados Unidos, a Inglaterra usou no século XVI, XVII, só que depois que o país enriquece, ele vem posar de liberal, ele fala, não, para com esse negócio de proteção, de tarifa, subsídio, nada disso, vamos fazer livre mercado. Só que o país só faz isso quando ele já enriqueceu, então ficou uma situação curiosa, em que a China está defendendo nessas políticas mais liberais e os Estados Unidos está fazendo protecionismo. Ficou um negócio esquisito, porque agora o Trump virou protecionista e a China virou liberal. Você fala, pô, mas esse mundo está de ponta cabeça mesmo, né? Mas, enfim, não tem nenhum mistério aí. Na verdade, o mistério é que a China, como ela já é o player dominante, quando você vira player dominante, a lógica é defender o liberalismo. Porque você vai, como você já é o dominante, ninguém vai te bater. Quando você é um entrante, aí você precisa tomar cuidado com essa ideia de defender o liberalismo, porque é o que costumam brincar que é a briga do Mike Tyson contra o peso-pena. A probabilidade de você tomar uma surra é muito grande. Então, o Brasil precisa tomar cuidado com qual acordo que ele vai fazer com a China. Porque se for só um acordo de fornecer soja, minério de ferro e petróleo, isso não precisa nem de acordo, isso aí a gente já faz, né? A gente precisaria tentar buscar algum ganho de transferência de tecnologia, de transferência de know-how, ver se os chineses nos ensinam a fazer coisas, colocam fábricas para produzir coisas no Brasil, usando fornecedores brasileiros, usando insumos brasileiros, né? Porque os chineses, por exemplo, da BYD, nos carros elétricos, eles querem trazer a fábrica inteira num container, tudo, 100% da fábrica. Todas as máquinas, toda a linha de produção. Daqui a pouco eles querem trazer o chinês no container também para produzir no Brasil, né? Então,
a gente precisa ter uma posição de barganha nessa negociação, não é? É claro que é interessante para o Brasil fazer infraestrutura, né? Eles fizeram o porto lá no Peru, que é uma saída pelo Pacífico, diminui o acesso agora à China em 10 dias, né, saindo aqui da América do Sul. Então, tudo isso daí são acordos interessantes, mas a gente não pode perder de vista que o que vai enriquecer o Brasil é subir a escada tecnológica. É aquilo que eu falava há pouco. Se a gente não aumentar o valor adicionado produzido dentro do sistema produtivo brasileiro, não adianta, a gente vai ficar no pleno emprego, todo mundo tem emprego, mas a média salarial é essa aí, é R$ 3.500, e acabou-se, entendeu? Não tem por onde. Esse é o... Paulo, só para ver se você... Só me permite um minuto, Farinazzo. O que me estarrece com relação à China, que ela produz componentes, acessórios, sobressalentes, ou seja, ela, no começo da industrialização dela, ela procurou a integração nas cadeias produtivas, né? Ela fez uma integração, né, em determinados pontos da cadeia, para depois assumir toda a cadeia. Exato. E essa estratégia é uma estratégia bastante interessante. O Japão fez isso Exato. no início do século passado. A Alemanha, quando volta para a reindustrialização depois da Segunda Guerra, faz a mesma coisa. E eu vejo o Brasil muito ainda, o pessoal meio tateando nessas questões de que a gente não tem estratégia de reindustrialização. A verdade é essa, né? Nós não temos estratégia. Não, é exatamente isso, né? Tem um pouco essa ideia de que o Brasil precisa se reindustrializar, se neoindustrializar, e é isso mesmo. Aliás, a coisa da cópia, né? Todo mundo fala, os chineses copiavam de todo mundo. É verdade, todo mundo copiava de todo mundo. Quando você é pobre, a única coisa que você tem a fazer é copiar, você não sabe fazer nada, então você copia. Então, Taiwan, né? Por exemplo, nos anos 80, eu me lembro que as coisas feitas em Made in Taiwan e Made in Korea eram sinônimo de porcaria, né? Que era uma cópia barata, um fake, né? Em algum momento o produto chinês também era só cópia, mas lá atrás os alemães também copiavam dos ingleses, né? Assim como os suíços também copiavam dos alemães, então, né? E os americanos copiavam dos ingleses. A questão é, isso acontece com uma criança. Quando uma criança está aprendendo, primeiro ela copia o pai, depois ela vai aprender a fazer. Então, o conhecimento ele é um processo que inicialmente ele é uma cópia, e depois ele envolve criatividade, que aí você começa a fazer coisas suas, você aprende de fato, né? Então não tem mal nenhum em copiar no começo, claro que tem regra de patentes, você tem que, né, respeitar, é uma briga meio delicada. O problema é você ficar copiando a vida inteira. Aí não dá, porque aí você vai fazer só os bens de quinta categoria, que são as coisas de conteúdo tecnológico muito baixo, muito simples, né? E o Brasil, ele está um pouco condenado a isso, né? Eu acho que esse é o desafio do Brasil, de conseguir subir essa escada tecnológica aí, que, veja, de novo, não é fácil, tá? O Brasil já rompeu a barreira inicial de chegar nos $10 mil. Por exemplo, a África inteira não conseguiu. Qual é a renda média da África? É $1.000 por ano. $1.000 por ano quer dizer que a pessoa ganha $100 por mês. Quer dizer que o rendimento médio de um africano hoje é de R$500 por mês. Por quê? Qual é o grande problema da África? Ela não conseguiu se industrializar. Olha a produção industrial da África. Tirando a África do Sul, que é África do Sul e Egito, que são as duas únicas exceções, não há indústria na África. A produção industrial é baixíssima, né? Então, em relação a isso, a América Latina tá, né? Fala assim, quando começa a ficar muito deprimido com o Brasil, olha para a África que você vai se animar. Fala, pô, o Brasil está anos-luz à frente da África, né, em termos de avanço produtivo. Agora, ele está muito aquém dos sistemas asiáticos, do leste europeu, do sistema europeu, tanto do leste da Europa, que avançou muito também. Isso foi uma característica dos países ex-comunistas lá, de República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Polônia, Lituânia. Assim, eles tiveram um avanço industrial produtivo impressionante, né? E os Estados Unidos e Canadá. Então, esse é o desafio que está posto para a gente, né?